Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Nessa aula vamos estudar, ainda no tomo único, módulo 5 da prática mediúnica, roteiro 3, contradições e mistificações. Na primeira parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 4, item 36, Kardec faz a seguinte orientação. Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou melhor dizendo, quando esses fenômenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a realidade deles, e mais ainda sobre a causa que lhes dava origem. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria a dar o justo valor. Julgaram os adversários do espiritismo encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia, desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre que se possa firmar a opinião. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, senão a todos os pormenores. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo, por sua natureza, que se prestar, mais do que qualquer outro assunto, à diversidade das interpretações. Pode-se, aliás, dizer que, a esse respeito, ele andou mais depressa do que outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Aqui, nesse momento, Kardec ele faz uma reflexão sobre a evolução da própria doutrina espírita enquanto ciência. E ele comenta que muitos criticavam o espiritismo pela sua fonte, pela sua origem, já que os fenômenos espíritas, os fenômenos advindos da mediunidade, não podem ser fisicamente comprovados como muitos cientistas da época estavam acostumados. Entretanto, Kardec explica que o espiritismo, enquanto ciência, evolui e evoluiu muito rapidamente, já que muitos de seus experimentos foram comprovados em vários locais diferentes, por diferentes médiuns. E isso deu a Kardec a possibilidade de fazer uma análise dos fenômenos e identificar ali um padrão e, através desse padrão, estabelecer um entendimento científico sobre o fenômeno. E Kardec ainda diz que o espiritismo evoluiu muito mais rapidamente do que muitas outras ciências, já que a concordância dos fenômenos faz com que a certeza de avaliação desses fenômenos fosse estabelecida. Vamos agora começar a falar das contradições e mistificações. Na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 27, no item 297, Kardec comenta: os adversários do espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos partilham as mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles, se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esses argumentos ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, desde logo, que essas contradições de que algumas pessoas fazem grande cabedal são, em regra, mais aparentes que reais, que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas, e que, por consequência, carecem de importância. De duas fontes provém, dos homens e dos espíritos.
Kardec, então, no Livro dos Médiuns, ele comenta exatamente a crítica que muitos fazem ao Espiritismo, de que, no momento em que estava se construindo as bases da doutrina espírita, se identificava contradições nas comunicações, e essas contradições revelariam para os críticos a fraqueza da doutrina espírita. Entretanto, Kardec aponta que essas contradições elas são aparentes, ou seja, elas são superficiais. Quando se analisa a essência do fenômeno, a essência da comunicação, verifica-se que não há contradição. Ao contrário, que há concordância entre as comunicações a partir do momento em que se analisa a essência da comunicação e não a superficialidade, ou seja, e não a mera redação em si. Mas é preciso ver o sentido daquela redação, o sentido daquela comunicação para se compreender na essência se efetivamente vai haver uma contradição ou não. No item 299 da segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 27, Kardec fala: para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar-se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escada. Supor-lhes igual a apreciação das coisas for imaginá-los todos do mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza for admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato e não pode ser, desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal. Podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias, resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhes seja peculiar no momento, o da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é a que devem conduzir as instruções que temos dado. Cumpre não esqueçamos que, entre os espíritos, há como entre os homens falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só aos espíritos perfeitos é dado conhecer tudo, para os outros há, do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham, levados pelo amor próprio, porque prevaleçam e que gostam de reproduzir em suas comunicações. Vemos aqui, nesse trecho do Livro dos Médiuns, que Kardec explica o motivo dessa diferença entre as comunicações. O motivo entre as diferenças reside exatamente na qualidade do espírito comunicante. O espírito sábio trará comunicações dotadas de sabedoria. O espírito inferior, embrutecido, trará comunicações de sua categoria. E ele ainda adverte para a questão dos falsos sábios, dos semi-sábios, que são espíritos ainda imperfeitos e que, na verdade, procuram ludibriar aqueles que recebem a comunicação. Mas Kardec deixa claro que sempre a comunicação, em sua essência, vai externar a qualidade do espírito. E como são múltiplas as qualidades dos espíritos, assim como múltiplas as qualidades dos encarnados, a comunicação vai ser variada, vai ter teores variados, conforme exatamente o grau de elevação do espírito comunicante. O erro está em terem alguns de seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se haverem feito os editores responsáveis deles. Assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa, senão da diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. Então, Kardec aqui, ele finaliza o raciocínio dizendo que a diversidade das comunicações
estará diretamente relacionada à diversidade dos espíritos. Os espíritos eles possuem diferentes graus de evolução, diferente grau de conhecimento, e isso vai refletir na forma dele comunicar. Assim como na sociedade, os indivíduos eles também vão se comunicar de acordo com o seu grau de aptidão, de instrução, de conhecimento. Não se pode esperar de um indivíduo que fale alemão que ele seja profundo conhecedor da língua portuguesa, a não ser que ele seja um poliglota, mas se ele não for, ele vai ser péssimo, nem vai compreender o português. O mesmo ao contrário. Nós aqui na língua portuguesa não conseguimos, salvo aqueles que conhecem o mandarim, nos comunicar em chinês, dada a diversidade da língua e do meio de comunicação. A não ser que nós estudemos e nos qualifiquemos para falar mandarim, para escrever em chinês, falar em chinês, ler em chinês. Do contrário, seremos trôpegos, nada entenderemos daquela língua e vice-versa. O mesmo se dá em relação aos espíritos. O grau de conhecimento, o grau de evolução moral de cada espírito vai ter relação direta com a sua comunicação, com a sua expressão vinda do mundo espiritual para o mundo material. No Livro dos Espíritos, na introdução, no item 13, Kardec faz a seguinte análise. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem ora um sábio, ora um ignorante, ora um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Então, Kardec aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, ele mais uma vez reforça essa questão, que a comunicação do espírito está relacionada à sua qualidade, ao seu grau de conhecimento e de moralidade. E aí é preciso nós vermos a essência da comunicação para compreender de qual qualidade de espírito está advindo essa comunicação. Continuando ainda na introdução do Livro dos Espíritos. Mas ponderam como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Diremos, em primeiro lugar, que independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita da probidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem, todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? A contradição, demais, nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa? Quer empregue termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental? Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, divirjam na definição que dela deem.
Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas, e todavia não será assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc. Em definitiva, será sempre Deus. Se temos finalmente a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, consequentemente, de emprestar a coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante, e não raro, a reflexão fará se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapará a um primeiro exame. Vemos aqui, então, Kardec trazendo uma importante ponderação. Dada a diversidade de conhecimento e de elevação moral dos espíritos, mesmo os espíritos superiores apresentam diferentes percepções de um mesmo assunto. Como ele fala, explicar o que é Deus. Cada espírito, mesmo de ordem superior, apresenta uma explicação que pode ser diferente no linguajar, mas que não modificará na essência. Como ele apresenta também a questão da classificação dos espíritos. Espíritos de várias ordens, espíritos elevados, apresentam classificações diferentes. Mas, na essência, as classificações trazem a informação de que os espíritos têm categorias, patamares diversos. E isso já é suficiente para um estudo adequado do fenômeno. Por isso que Kardec nos adverte que, mesmo entre os espíritos superiores, se apresentará uma outra divergência, mas uma divergência em termos nominais, em termos de denominação, mas não em termos de essência daquilo que se está obtendo de resposta do espírito. Quando se pergunta o que é o espírito, o que é a alma, da mesma forma, Kardec apresenta diferentes respostas, mas que na essência têm concordância, trazendo um esclarecimento sobre aquela pergunta. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 27, item 303, Kardec explica: se ser enganado é desagradável, ainda mais desagradável é ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Kardec, então, aqui chama a atenção para a questão agora da mistificação. Falou das contradições, mas agora ele nos chama a atenção para a mistificação, que é os espíritos induzirem, e aí são espíritos de ordem inferior, induzirem nós encarnados a acreditar em situações que são místicas, que não são reais, que são fantasiosas, e aí nos levarem a crenças fantasiosas. Primeiro, as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Kardec pergunta aos espíritos. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não perdirdes ao espiritismo
senão o que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se não vos afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdade moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos que vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que seja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque merece. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a esse concerne é o que o julgam necessário, porém não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. Veja aqui que a espiritualidade superior explica a Kardec que o sentido que damos à comunicação, ou seja, aquilo que demandamos dos espíritos, será aquilo que receberemos. Os espíritos superiores estão trabalhando para nos dar orientações que ajudem a humanidade na evolução moral, e não para satisfazer curiosidades pueris, satisfazer perguntas sobre o futuro, predições, previsões, nada disso. A espiritualidade superior não está a serviço da humanidade, como integrante da humanidade, na função de trazer ilusões para nós. Então, a espiritualidade superior explica: se o homem se dirigir à espiritualidade para obter orientação moral, ele já evitará a mistificação, porque os espíritos fúteis, eles não vão participar desse tipo de comunicação. Não lhes interessa e eles nem têm conhecimento para tratar do assunto da moralidade. Agora, a partir do momento que o homem procura a espiritualidade para dela obter respostas para indagações de interesse material, previsões do futuro, predições, então aí sim o homem vai estar flanqueando o caminho para a mistificação. Kardec complementa então a pergunta dizendo: porém, há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espírito que vêm espontaneamente, sem serem chamados. E aí vem a resposta: elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir, o que dá no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos nevianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Veja que aqui Kardec ele pergunta sobre as pessoas que recebem comunicações ou se deparam com fenômenos mediúnicos que não chamaram, que não pediram, ou seja, fenômenos que ocorrem espontaneamente. E aí a espiritualidade diz: sim, mas se essa pessoa, diante desse fenômeno, se compraz com comunicações levianas, com comunicações que não têm o cunho da moralidade, então é a mesma coisa que ela pedisse essa comunicação. E prossegue Kardec perguntando: por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isto ter um inconveniente de lhes abalar a crença? E a espiritualidade responde: se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações
para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. E aí Kardec faz uma nota. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo o que possa imaginar. A arte com que dispõem as suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa, se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mitificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos a muitas pessoas que se dignaram de pedir o nosso parecer e por lhes havermos poupado ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha, como os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou de outras fontes de riquezas. Devem, além disso, considerar-se suspeitas logo à primeira vista as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas, relativas a interesses materiais. Cumpre não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos quando o fim não seja eminentemente racional. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras, desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos, se houvéramos de referir todas as mistificações de que temos tido conhecimento. Kardec, aqui, então, primeiro ele pergunta por que Deus permitiria a mistificação. E se isso não seria uma forma de enfraquecer a própria doutrina. E aí a espiritualidade responde, Deus faz isso para justamente testar a fé da pessoa, testar a habilidade da pessoa de compreender os princípios da doutrina espírita e de aplicar esses princípios a cada comunicação que ele se depare. E em sua nota, Kardec explica que a mistificação ela ganha espaço justamente quando nós, ao nos depararmos com o fenômeno mediúnico, procuramos dele receber orientações que venham a interferir na nossa vida material e não no nosso avanço moral. E aí Kardec aponta que a maioria das mistificações está exatamente ligada ao interesse da riqueza, ao interesse do acúmulo de dinheiro. Mistificações como localizações de tesouros ou meios para ganhar um dinheiro através de fórmulas mágicas. Essas mistificações são as mais comuns que Kardec aponta. E aí Kardec, em sua nota, deixa claro que a maneira de se compreender a qualidade de uma comunicação é exatamente a busca da essência moral dessa comunicação. Quando estamos voltados para a moralidade, para o aprendizado da moralidade, do avanço da moralidade, aí sim estaremos recebendo comunicações que vão nos auxiliar na evolução do espírito. Do contrário, qualquer comunicação em que nós estejamos aferrados às questões materiais deixará a porta aberta para a mistificação. Vamos agora compreender qual a atitude dos espíritas diante das mistificações. Segundo Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, pergunta-se também como se pode distinguir na vasta massa das comunicações, cujos autores são invisíveis, o que provém das entidades superiores e deve ser conservado. Para essa pergunta há uma só resposta. Como distinguimos nós os bons e maus livros dos autores falecidos há muito tempo? Como distinguir uma linguagem nobre e elevada de uma linguagem banal e vulgar? Não temos nós um estalão, um padrão, uma regra para aquilatar os pensamentos, provenham deles do nosso mundo ou do outro? Podemos julgar as mensagens medianímicas principalmente pelos seus efeitos moralizadores, que inúmeras vezes têm melhorado muitos caracteres
e purificado muitas consciências. É esse o critério mais seguro de todo o ensino filosófico. Em nossas relações com os invisíveis, há também meios de reconhecimento para distinguir os bons espíritos das almas atrasadas. Os sensitivos reconhecem facilmente a natureza dos fluidos, que nos espíritos bons são sutis, agradáveis, e nos maus são violentos, glaciais, custosos de suportar. Avalie-se a elevação de um espírito pela pureza de seus fluidos, pela beleza da sua forma e da sua linguagem. Agora vamos falar sobre os meios para identificar e para evitar a mistificação. E aqui, Leon Denis ensina uma fórmula básica para essa análise da mistificação. É a análise da qualidade do espírito. E como é que você vai ter noção da qualidade do espírito que está se comunicando? A primeira forma que Leon Denis nos apresenta é exatamente pelo fluido desse espírito. Os espíritos superiores, para aqueles médios que vão perceber esse fluido, vão ali sentir que esse fluido ele é sutil, ele é leve, ele é agradável, enquanto os espíritos inferiores trarão para o médium uma má sensação, um fluido pesado, um fluido que vai deixar ele com um mau sentimento, com um sentimento negativo, com um desconforto. Então, esse fluido que causa esse sentimento, ele é proveniente de um espírito de ordem inferior. Outra forma é pela própria essência da comunicação. A comunicação que traga uma linguagem mais elevada, uma mensagem de cunho elevado, é uma comunicação proveniente de um espírito de ordem superior. Agora, a comunicação que não traga ali um ensinamento, um conhecimento moral para a evolução do homem, ou uma comunicação que use uma linguagem inadequada, ela é proveniente de espíritos de ordem inferior. Na Revista Espírita, no ano de 1863, foi publicada a seguinte orientação. A simples razão nos diz que os bons espíritos não podem fazer senão o bem, pois do contrário não seriam bons, e que o mal só pode vir dos espíritos imperfeitos. Portanto, as mistificações só podem provir de espíritos levianos ou mentirosos, que abusam da credulidade e muitas vezes exploram o orgulho, a vaidade ou outras paixões. Tais mistificações têm o objetivo de pôr à prova a perseverança, a firmeza na fé e exercitar o julgamento. Se os bons espíritos as permitem em certas ocasiões, não é por impotência de sua parte, mas para não deixar o mérito da luta. Os bons espíritos velam por nós, assistem-nos e nos ajudam, mas sob a condição de nos ajudarmos a nós mesmos. Aqui na Revista Espírita, temos então o esclarecimento de que o que é mal só pode vir de espíritos de ordem imperfeita e, portanto, as mistificações vêm de espíritos imperfeitos. E aqui explica Kardec que essas mistificações elas acontecem porque é uma forma também de se colocar à prova a fé, a resignação, a capacidade de discernimento de nós encarnados. E os bons espíritos não deixam de nos assistir, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio e, portanto, vão respeitar os nossos equívocos também, para que nós possamos aprender com esses erros e também evoluir. Então, por isso, a mistificação acontece, como ficou bem claro até aqui no nosso estudo, muito mais por uma anuência do espírito encarnado do que pela própria provocação do desencarnado. O desencarnado, o espírito de ordem inferior, ele vai tentar ludibriar e vai se valer de todos os meios para isso. Mas cabe a nós encarnados, enquanto recebedores das comunicações mediúnicas, avaliar os teores dessas comunicações, utilizar ali, como ensinou Leon Denis, avaliar o fluido, e aí vai depender do médium, a natureza do fluido do espírito comunicante, e também
a própria linguagem da comunicação e a essência dessa comunicação, para aí nós podermos aferir se estamos diante de um espírito efetivamente superior ou de um espírito de ordem inferior tentando nos ludibriar. Na obra O que é o Espiritismo, capítulo 2, item 82, Kardec explica: os médiuns de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Primeiro, porque não há ainda entre nós pessoa assaz perfeita, para não ter algum lado fraco, pelo qual dê acesso aos maus espíritos. Segundo, porque os bons espíritos permitem mesmo, às vezes, que os maus venham a fim de exercitarmos a nossa razão, aprendemos a distinguir a verdade do erro e ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos. Nunca, porém, um espírito bom nos virá enganar. O erro, qualquer que seja o nome que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita, médium ou não. E aqueles que desanimam com algumas decepções dão prova aos bons espíritos de que não são instrumentos com que eles possam contar. Aqui na obra que é o Espiritismo, Kardec ele faz então um raciocínio sobre essa questão das comunicações de ordem inferior e da mistificação. Ele apresenta que isso acontece primeiro como uma forma de testar os encarnados, os médios e aqueles que estão trabalhando na reunião mediúnica. Segundo, para também testar a nossa capacidade de discernimento a respeito das comunicações, de não nos deixarmos levar por qualquer comunicação. E ainda, como uma forma de testar a fé, o grau da fé, o quanto somos confiantes em Deus e nos ensinamentos que estão provindos da ordem superior com a anuência de Deus. Então, quando nos deparamos com uma comunicação que não é adequada, precisamos ter também o discernimento de afastar essa comunicação, de repelir essa comunicação. Na Revista Espírita, no ano de 1864, temos o seguinte análise de Kardec. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, e até menos que certos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e pseudo-sábios, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulo para tomar nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre e se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos,
que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinam os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Kardec, mais uma vez aqui na Revista Espírita, reforça o ponto de distinção entre as contradições e mistificações e as comunicações fidedignas. Está sempre residindo na qualidade do espírito comunicante e na nossa capacidade de avaliar a comunicação. Kardec, então, nos apresenta que, quando nos deparamos com uma comunicação de caráter individual, essa comunicação ela pode levar a uma mistificação, a uma crença num espírito comunicante que não necessariamente é um espírito que possa receber essa confiança. Porque os espíritos podem se utilizar de nomes, de roupagens para ludibriar a nós encarnados. Então, é importante observar que a comunicação mediúnica ela pode ser aferida por aquele que recebe a comunicação. E quando esse indivíduo não tem condições de avaliar essa comunicação, deve ele submetê-la ao crivo de outras pessoas e ao crivo dos próprios espíritos. Como diz Kardec, se você não tem condições de avaliar, deixe a maioria avaliar, e aí você confie na decisão da maioria. E aí, por isso, fica patente que essa comunicação, ela tem que ser, então, caso o indivíduo não tenha condições de avaliar essa comunicação, deve ser apresentada ao maior número de pessoas possível para que possam avaliá-la, e até mesmo aos próprios espíritos. Os espíritos que estão ali participando da reunião devem ser indagados sobre o teor daquela comunicação, como uma forma de atestar a fidedignidade daquilo que está sendo colocado na comunicação. Leon Denis, na obra No Invisível, conclui: é por isso que no domínio arriscado e tantas vezes obscuro da experimentação, cumpre examinar, analisar as coisas com sereno critério e extrema circunspecção, e só admitir o que se apresenta com um caráter de autenticidade perfeitamente definido. O nosso conhecimento das condições da vida futura, como o próprio Espiritismo, assenta sobre os fenômenos mediúnicos. Convém estudar seriamente estes e eliminar inflexivelmente tudo que não traga cunho de origem extra-humana. É preciso não substituir, a pretexto de progresso, a incredulidade sistemática por uma cega confiança, por uma credulidade ridícula, mas separar com cuidado o real do fictício. Disso está dependendo o futuro do Espiritismo. Leon Denis, então, ele nos apresenta a seriedade da questão da avaliação da comunicação mediúnica, de não se deixar levar pelas comunicações e pelos espíritos que assinam as comunicações, porque muitas vezes podemos nos deparar com uma comunicação que tem contradições ou então uma comunicação que quer mistificar aqueles que tiverem acesso a essa comunicação. Então, Leon Denis, ele diz que o exercício de crítica das comunicações deve ser contínuo, para que o Espiritismo, para que a doutrina espírita não se perca em meio a comunicações de espíritos mal intencionados. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para o estudo da semana. Muito obrigado pela atenção. Desejo a todos muita paz e muita luz.